ao meu canal, meu nome é Patrícia Monteiro, esta é a leitura intuitiva número 83 e vamos continuar com o baralho da Alice e com o oráculo Energy. Hoje é um dia muito especial porque hoje é o portal de Leão, portanto dia 8/8. É o dia em que eu estou a gravar esta leitura e vou gravar também a outra a seguir, que é a 84. Mas eu tive que vir gravar porque fui mesmo guiada para aproveitar as energias do portal, que tem a ver com a nossa mudança, com expansão, com largada de coisas que já não interessam e uma abertura nova de portas e oportunidades. Portanto, estas energias vão estar presentes nesta leitura e não interessa quando é que você encontra o vídeo. Porque eu posso gravar estes vídeos a qualquer altura. As minhas leituras, como vocês sabem, não têm tempo, portanto eu posso gravar estas leituras com um ano de antecedência, que quando eu as publicar vou acertar em cheio no que é que vocês precisam. Bem? É isto. Portanto, eu fui guiada. Hoje é à tarde, estou a gravar à noite, são 10 da noite e eu tive que vir a correr gravar porque sim, porque fui mesmo guiada. Não, tens que aproveitar as energias do portal. E eu, sim chefe, sim chefe, chefe, aqui vou eu. Estou a brincar. Eu não tenho uma relação com o espírito de submissão ou de sentir que o espírito está acima de mim, manda em mim, ou coisa que eu valha. Eu tenho uma relação muito descontraída com o espírito, que eu até gostava de partilhar com vocês, porque eu acho que as pessoas às vezes levam as coisas a sério demais. Eu nunca vi nem os seres de luz, nem nada que tenha a ver com o espírito como estando acima de mim. E isso é uma das coisas que faz com que as coisas fluam muito através de mim. Porque eu não me coloco tipo como inferior, eu sinto que estamos todos aqui para o mesmo, não é? Portanto, o espírito não manda em mim. Quem é que manda em mim aqui? Quem é que manda em mim? Ninguém manda em mim. E pronto, é isto. Bem, eu queria também dar uma informação e fazer um agradecimento muito especial à Samara, que é a pessoa responsável pelo canal do YouTube Universo dos Oráculos. Está bem? A Samara. Muito obrigada, Samara. Um beijinho grande. Ela mandou várias pessoas para o meu canal por causa das meditações e, portanto, divulgou o meu canal no canal dela e eu queria fazer este agradecimento a ela e vou deixar também no descritivo deste vídeo o link para vocês, se quiserem, irem conhecer o canal dela, está bem? E muito obrigada, Samara. Eu percebi que entraram várias pessoas no meu canal num curto espaço de tempo, não percebi porque é que era, mas depois, como sempre, o espírito faz-me chegar a informação e houve uma pessoa, ou duas ou três, que me começaram a dizer que tinhas sido tu que tinhas enviado as pessoas para mim. Portanto, muito obrigada e fiquei feliz de saber que tu usas as minhas meditações e recomendas as meditações às outras pessoas. É o que nós queremos, bora lá meditar todos juntos. E nada mais havendo a dizer, vamos começar a parte que vocês mais gostam, que é contar esta bela história do dia de hoje. Vamos ver o que é que o portal de Leão tem para nós. Tchan, 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 tchan. Ok. Eu acho que o portal de Leão tem muita coisa para nós, porque já começaram aqui a vir as cartas. O que vale é que eu já estou a receber as informações da leitura e ainda nem comecei. Portanto, é o que eu digo, independentemente de você encontrar isto, temperança, adoro esta carta. Independentemente de você encontrar isto na altura em que eu publico ou encontrar em qualquer outra altura, em qualquer momento do tempo, esta leitura é válida para si e tem nela as energias da mudança, as energias das novas oportunidades, da abertura de portas, novas formas de pensar, novas consciências, e são essas energias que vêm aqui ter connosco. Uau! Ok. Pagem de ouros, dois de espadas. Esta história faz muito sentido. A papisa. Portanto, eu vou considerar aqui uma história entre um homem e uma mulher, como vocês já sabem,
o ermita, 5 de copas e o louco. Temos aqui bastantes arcanos maiores, não é? Portanto, temos temperança no topo da leitura, que era a carta por baixo do deck, a papisa, o ermita e o louco. Então, esta história conta, não é esta história conta, esta leitura conta a história de duas pessoas que estão separadas. Vocês veem que ela está com 2 bocados do cogumelo, que representam as duas pessoas que estão separadas, e ela está a olhar para aquele cogumelo. Eu acho que tem que ver este filme outra vez, não sei porquê, acho que tem que ver o filme da Alice outra vez. Eu já vi o 1 e o 2, eu acho que tenho que ver novamente, porque eu acho que vou tirar outra vez informação para as leituras com este baralho. Portanto, estes 2 bocados do cogumelo representam as duas pessoas que estão separadas. Isto é a carta da temperança, que fala de cura. Fala de cura. E também me fala de transformação, porque se vocês virem aqui em baixo está uma lagarta azul, não é? E eu falo sempre que as lagartas e as borboletas falam de transformação, porque a borboleta passa pela lagarta, entra para o casulo e sai de lá a voar, não é? As duas pessoas estão afastadas e estão a curar aspectos individuais delas, e ao mesmo tempo esta relação entre os dois está a ser curada. Portanto, é um afastamento necessário. Portanto, eu vou contar a história entre o homem e a mulher, como vocês já sabem. Isto é a história de um homem que fez uma oferta a uma mulher. O que é que isto significa, fazer uma oferta a uma mulher? Porque temos aqui um pajem de ouros, é a primeira carta da leitura. Ele fez uma oferta a uma mulher, significa que, para já, é um pajem, e os pajens são mensageiros. Portanto, à partida, este homem falou algo com esta mulher, ele falou algo com esta mulher que foi diferente daquilo que ele costumava falar com ela. Portanto, ele fez uma oferta dele, ele disse alguma coisa a esta mulher que ele ainda não lhe tinha dito, e que de alguma forma ele considera isso uma oferta da parte dele para ela. Ou ele pensou que era uma oferta, aquilo que ele estava a fazer. Ele pensou que estava a avançar alguma coisa nesta relação quando fez essa ação. De falar com ela aquelas frases ou aquelas palavras específicas. Eu não sei o que isto significa, mas vocês sabem. Portanto, este homem foi falar com esta mulher alguma coisa diferente daquilo que ele costuma falar com ela, e que para ele, no entender dele, na consciência dele, era uma espécie de um avanço nesta relação. Só que é assim, ele está de coelho aqui, não é? Ele está de coelho. E por acaso é giro, porque eu hoje fui cuidar da coelha da minha irmã, que é a irmãzinha do Semu, e há uma história que eu sei sobre coelhos. há uma história que eu sei sobre coelhos, quando fui com a coelha ao veterinário uma vez com ela, e eu já contei numa leitura há muito tempo atrás, no meu canal, numa leitura, essa história. Que é, a veterinária explicou-me que os coelhos são um bocado medrosos, não é? Se compararmos um coelho com um gato, não tem nada a ver. Os gatos são ousados, os gatos fazem o que querem e têm coragem, e os coelhos não. E ela explicou-me que os coelhos normalmente são medrosos porque eles são presas, ok? Ou seja, eles estão habituados a serem caçados pelos outros animais. Então é normal que eles sejam medrosos e que estejam constantemente à defesa. Portanto, este homem fez alguma coisa que, no entender dele, foi um avanço na relação, quando ele falou aquelas palavras com ela, mas ele foi à defesa. Portanto, ele não foi de coração aberto. Ele foi à defesa, e ainda vos digo mais. Este homem tinha muito mais para oferecer a esta mulher, e quando eu digo muito mais, não é só um bocadinho mais, é muito mais, porque se vocês olharem para esta mesa, é uma mesa farta. Este homem tinha muito mais para oferecer a esta mulher, mas como ele tem uma atitude de coelho, salvo seja, como ele tem uma atitude de coelho, ele está à defesa.
defesa em relação a ela e em relação ao tema do amor. Então, por um lado ele sentiu que avançou na relação, mas como ele sabe dentro dele que não ofereceu nem sequer metade daquilo que ele tem para lhe dar, foi um bocadinho demasiado à defesa, ele ao mesmo tempo que lhe ofereceu muito, ofereceu-lhe pouco. Se é que isto faz sentido. Eu acho que vocês estão a perceber. As pessoas para quem é esta história vão perceber o que eu estou a dizer. No entender dele, apesar de ele ter-lhe oferecido muito a comparar com o que ele lhe ofereceu antes, se vocês compararem isso que ele lhe ofereceu com aquilo que ele ainda tem para lhe dar, que é imenso mais, muito mais, é pouco. Percebem? O muito e o pouco têm sempre a ver com a nossa comparação, não é? Portanto, este homem comparando a atitude dele com o passado dele com ela, quando ele falou estas coisas com ela, ele ofereceu muito dele. Porque ele nunca se tinha, se calhar, exposto e expressado daquela forma. Mas a comparar com aquilo que ele tem dentro dele para oferecer a qualquer pessoa deste mundo, aquilo não foi nada. Tipo, zero. Não é? Portanto, por um lado ele sabe que ofereceu muito, por outro lado ele sabe que ofereceu pouco. Esta leitura é incrível. E depois dessa oferta houve aqui uma separação, né? Cada um foi para o seu lado curar. Portanto, ele ofereceu-lhe o muito pouco, ele ofereceu-lhe aquilo que a comparar com o passado era muito, mas que a comparar com o futuro é pouco. E como se apercebeu que fez isso, que foi uma oferta um bocado à defesa, que foi uma oferta um bocado forreta, ele recolheu-se e afastou-se dela, fez silêncio. Portanto, estas duas pessoas não estão só afastadas, elas estão em silêncio, não estão a comunicar. E ele está muito triste, eu vejo, este ermita está a chorar. Se vocês conseguirem ver com atenção, está a cair uma lágrima do olho dele. Portanto, ele recolheu-se triste com ele próprio, talvez, é isto que eu vejo. Porque, na realidade, 5 de copas, o 5 de copas fala sobre chorar, sobre o leite derramado. Ele agora, observando o que ele fez, com algum distanciamento, observando o que ele fez aqui, ele percebe que afinal não lhe deu assim nada de especial, não é? Ele pensava que estava a fazer uma grande ação, ou que lhe estava a dizer uma coisa incrível, a comparar com o que ela tinha ouvido antes, mas quando ele se recolheu, ele começou a perceber que se calhar ele não lhe tinha dado assim tanto, e isso entristeceu um bocado, ele ficou triste. Eu acho que ele ficou triste porque ele, no fundo, acha que está a queimar oportunidades com ela, não é? Ele está com medo de não ter outras oportunidades para fazer isto. Eu acho que é isto que eu sinto. Epá, fogo, eu adoro isto que eu faço. É que eu adoro mesmo. É porque esta energia é super divertida. Eu fico aqui super, tipo, na minha praia, salve seja. Isto é a minha praia. É tão bom quando nós encontramos o nosso lugar. O meu lugar é aqui, com as cartas a contar histórias, tá? O que é que acontece? Portanto, ele recolheu-se, está triste, e se vocês virem aqui um pormenor que eu vi hoje, nesta leitura, e é uma das coisas giras das cartas, é que nós nunca vemos as mesmas coisas. Se vocês repararem, atrás da cabeça dele está uma nuvem em formato de coração. Se vocês virem por trás do chapéu, está uma nuvem em formato de coração, super bem definida. Vê-se claramente que é um coração, eu não estou a inventar. Ou seja, o amor que ele sente por ela ficou nos céus. Ele não comunicou os sentimentos com ela. Ele não comunicou sentimentos, ele não lhe disse que gostava dela. Apesar de ele ter comunicado alguma coisa que foi mais do que ele comunicava antes, na realidade ele guardou a parte melhor para ele, que é o sentimento. O sentimento! Pá, eu não percebo porque é que as pessoas têm tanto medo de partilhar sentimentos. Eu incluída, não é? Eu também tenho medo de partilhar sentimentos. Mas eu acho que as pessoas às vezes fazem um drama à volta de partilhar sentimentos. Sabem o que é que eu me tenho lembrado? Eu tenho-me lembrado de uma coisa hilariante. Eu quando andava na escola, tipo quando era miúda, e se eu gostasse de um rapaz, eu gostava de um rapaz, vamos supor, e eu tinha uma amiga, isto é um clássico, eu tinha uma amiga, e eu dizia à minha amiga que gostava do rapaz, eu nunca ia dizer ao rapaz que gostava dele, não é? Mas depois eu dizia assim à minha amiga, quando ele olhava para mim eu dizia, estás a ver, ele está a olhar para mim, ele está a olhar para mim, estás a ver? Pronto, este tipo de coisas, não é? Ele está a olhar para mim, ele reparou em mim, ele reparou em mim.
né? Eu ficava meio envergonhada, com medo até que ele descobrisse que eu gostava dele. Isto era como eu era quando era miúda, né? Eu acho que há muitos adultos nesta fase da vida deles que são assim, parece que estão na escola, olha, ela está a olhar, cuidado que ela está a olhar, ela vai perceber que eu gosto dela. Pá, so what? So what? E se ela perceber? Se calhar era suposto ela perceber, não é? Pá, eu não percebo isto, parece que estamos todos na escola. Eu gosto dele, mas não lhe vou dizer. Olha, ele está a olhar para mim. Opa, a sério, é hilariante. Porque esta história é um bocado assim, não é? Porque ele tem imensos sentimentos por ela. E quando lhe ofereceu esta conversa, ofereceu uma pequena fração, muito pequena, a comparar com isto tudo que está dentro dele e que ele quer lhe dizer. Porque ele quer lhe dizer. Porque se ele não quisesse dizer, ele não estava em modo de ermita, amuado, sem falar, e triste. Porque ele está triste com a atitude dele, porque se vocês virem isto é como se fosse praticamente a mesma mesa, o que muda é que aqui está o homem e aqui está o coelho, mostrando-me que quando ele avançou para falar com ela foi numa atitude de coelho, portanto à defesa, quando na realidade ele podia ter ido numa outra atitude mais aberta e mostrar o amor que ele tem por ela. É isto. Portanto ele está triste, portanto temos um 5 de copas com o ermita a chorar, é óbvio que ele está triste, chateado com ele próprio. Com ela é que não é de certeza. Até porque ela não lhe fez nada. Pronto. E o que é que aconteceu? Quando ele se recolheu e eles se afastaram para curar, ela pegou no seu barquinho e foi à vida dela. E esta ovelha, que já me apareceu noutras leituras anteriores, e o mais interessante é que muitas vezes nós temos aqui uma sequência interessante de leituras que contam histórias que têm alguma relação às vezes. Eu acho que às vezes nós encontramos aqui algumas que têm relação umas com as outras. Porque as cartas repetem-se e porque as próprias pessoas me vêm dizer que são continuações ou que são mais detalhes e depois ouvem mais uma leitura e tem mais um bocadinho. Ela está a falar com uma ovelha que parece uma velhota, uma senhora mais velha. E esta ovelha tem-me passado intuitivamente a informação de que é como se ela falasse com a mulher mais velha que mora dentro dela. Portanto, esta mulher, quando este homem se afastou dela depois de ter feito um avanço, portanto ele avançou e depois recuou, ela fez uma viagem, ela seguiu com a vida dela, mas ela fez uma viagem interior e reconectou com uma parte dela que é muito sábia, mais velha. Uma parte dela que sabe da vida, que sabe das relações, que sabe do amor e que sabe o que fazer em relação a estas coisas. E ela tem estado a reconectar com este lado dela que sabe as coisas, que sabe as respostas. Portanto, de certa forma, como nada acontece por acaso, isto que ele fez de andar para a frente e andar para trás, ajudou a ela a reencontrar este lado dela, que se calhar ela não ia encontrar, se não tivesse tido esta experiência. E agora temos aqui uma coisa super interessante. Entre outras coisas, nós adoramos coisas interessantes. Mas quem é que não adora uma coisa interessante nestas leituras? A papisa deste baralho é impressionante, eu adoro esta carta. Ela está a passar pelo espelho, não é? Como se fosse um portal. O que é que nós falámos há bocado? Portal de leão. Isto mostra que esta experiência que aparece aqui foi assim, mas depois dele se afastar e deles os dois se afastarem para a cura, ela acabou por passar um portal qualquer. Pode não ter sido o portal de leão, mas ela passou por uma outra fase Ela passou por uma outra fase na ascensão espiritual dela, portanto no despertar espiritual dela, ela passou por uma outra fase com a ajuda desta experiência, portanto ele ajudou-a, não foi nos aspectos mais positivos, ele ajudou-a a passar para um outro nível de evolução, por causa disto que ele lhe fez a ela, e ela ajudou a ele a recolher-se e a libertar as mágoas que ele tinha dentro dele. É uma ajuda mútua. É uma ajuda em espelho. Vocês veem que isto é o espelho, não é? É uma ajuda em espelho. Estas duas pessoas estão a trabalhar em conjunto, mesmo separadas. Muito interessante.
Está bem? E sobressai para mim também este relógio, mostrando-me que depois desta mulher ter subido este degrau de evolução, é o tempo suficiente para ele fazer o recolhimento dele, chegar às respostas dele, curar a tristeza dele, porque esta tristeza pode até nem ter nada a ver com ela, isto pode ter a ver com a história dele, e esta experiência que ele teve com ela apenas ativou memórias da história dele, do passado amoroso dele, e ele está mais triste se calhar, não por causa dela em si, nem da relação com ela, mas por causa de coisas que ele já carregava no coração dele. Então, ele recolheu-se porque ele tem que curar estas cenas. E longe dela, porque senão ele ia pôr-lhe esta carga em cima dela. E o espírito tinha outro plano para ela, que era ela ascender, ela despertar, ela evoluir, ela atravessar o rio para o outro lado. Foi o que ela fez. Portanto, esta experiência, apesar de estranha, é perfeita para o que cada um precisava de libertar nele para curar e poderem ter uma relação com o outro, tá? Apesar de cada um estar a ter a experiência que precisa em afastamento, eles são almas com afinidade ou almas gêmeas. Portanto, há aqui uma ligação de alma profunda, porque eles são dois bocados do mesmo cogumelo. Percebem o que é que eu estou a dizer, não é? Muito bom. Eles são dois bocados do mesmo cogumelo. E eu hoje comi montes de cogumelos. Eu adoro cogumelos. Especialmente cogumelos shiitake. Adoro cogumelos shiitake. Eu não sei porque é que estou a falar estas coisas com vocês, mas eu hoje estou louca. Isto deve ser do portal de Leão que está-me a bater forte na cabeça. Ou então eu passei por este portal e evoluí espiritualmente, então consigo estar aqui feita louca, super alegre, a contar-vos a história. E o que é que acontece? Após o recolhimento deste homem, a análise e a limpeza destas mágoas, e ele ter percebido que não lhe deu assim nada de especial quando fez aquele avanço, né? Ele já percebeu isto, porque este homem não é burro. E apesar dele estar a demorar se calhar um bocadinho no seu recolhimento, porque o ermita é o ermita, né? O ermita é o ermita. E aqui está representado por uma tartaruga. E como vocês sabem, as tartarugas não andam muito rápido, portanto ele deve ter ficado aqui há algum tempo em banho-maria a fazer o que tem que fazer. Isto também pode indicar que este homem já recolheu-se em si mesmo várias vezes ao longo do tempo em que ele se relaciona com esta mulher. E que isto não é a primeira vez, se calhar. Portanto, ele tem um bocado esta atitude de tartaruga, que é quando está chateado com alguma coisa, recolhe a cabeça e as patas e fica dentro da carapaça e não fala com ninguém. Isto é perfeito, este ermita é perfeito. De qualquer forma, pronto, vê-se aqui uma certa lentidão que faz parte, ele precisa para a cura dele. Ela teve que atravessar o rio para o lado de lá e atravessar o espelho para o lado de lá, portanto esta mulher virou completamente... Teve um despertar espiritual forte, ganhou bastante intuição, os dons espirituais dela, pum, afloraram imenso por causa dele. E o que eu vejo aqui também é que eu acho que ela ganhou uma capacidade de entrar na energia dele. Se calhar ele afastou-se sem lhe dar grandes explicações e ela ficou mesmo desorientada com isso e teve que encontrá-las de outra forma. Eu vejo ela a entrar na energia dele, pode ser telepaticamente, porque se eles são almas com afinidade ou almas gêmeas, pode ser que ela tenha entrado na mente dele para recolher a informação que ele não lhe dá por palavras. Ou seja, neste momento, esta mulher já sabe o que é que se passa com ele, mesmo sem ele abrir o bico. Isto é incrível. Mesmo sem ele falar, percebem? Que eu às vezes estou a dizer estas expressões, mas apercebo-me que a maior parte das pessoas que vêm ao meu canal são brasileiras e vocês às vezes não percebem nada do que eu estou a falar. Então, abrir o bico é falar, não é? Mas depois disso, falar para vocês entenderem. Ok? Depois desta fase de recolhimento e a fase do despertar dela, a cura de ambos em separado, cada um no seu formato específico.
E é engraçado porque se vocês virem, ela está com o pescoço esticado, mostrando que ela cresceu, ficou mais alta. Ela cresceu espiritualmente, é o que esta carta me está a querer dizer. Ela cresceu espiritualmente com esta experiência, ela aprendeu lições, expandiu. E eu costumo dizer, uma coisa que nos toca e nos magoa, ou nos torna piores pessoas, ou nos torna melhores. Cabe-nos a nós escolher, não é? Ela escolheu, eu vou ser o máximo. Eu vou ser o máximo. E pronto, tornou-se o máximo. Ok. Eu vejo que ele agora vai arriscar. Mas desta vez, isto é o louco, minha gente, isto é o louco, não é um pajem de hoje. Desta vez, ele não vai, apesar dele aparecer como coelho, eu já vou explicar, apesar dele aparecer aqui como coelho, ele desta vez vai dar um salto de fé, porque o louco é meio louco, ou seja, o louco é aquela energia de arriscar sem estar com o pé atrás. Aqui ele estava com o pé atrás. Ele arriscou um bocadinho. Eu acho que ele até pode ter feito uma coisa. Ele pode ter só ido lá testar as águas. Sabem o que é que significa testar as águas? Ele se calhar fez alguma coisa diferente em relação ao passado para ver qual era a reação dela. E depois fechou-se. Afastou-se. Tá? Mas ele foi numa atitude um bocado controladora, um bocado à defesa, um bocado com medo, um bocado no ego. E aqui ele não vai no ego. Ele aqui já está por tudo, porque ele já tentou testar as águas e está arrependido de ter dado tão pouco dessa vez, porque isto acabou por conduzi-los para a separação, que eu acho que ele agora vai mandar um salto mesmo. Um salto de fé. Agora, atenção! Ele vai mandar um salto de fé no sentido em que vai avançar para fazer coisas com ela que antes não fazia. Nomeadamente, estar com ela. Estar com ela fisicamente. Passar tempo com ela, porque eles estão os dois juntos aqui. É a única carta onde eles estão os dois juntos. Mas não nos deixemos enganar, minha gente. Ele, de vez em quando, vai ter atitudes de coelho. Ou seja, ele de vez em quando ainda vai estar um bocado à defesa. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que este homem, com toda a certeza absoluta, isto é tão claro para mim que eu tenho a certeza do que estou a dizer. Este homem tem um passado amoroso difícil, onde ele se sentiu vítima, de pelo menos uma ou duas relações que ele teve no passado. Ele sentiu-se uma presa, como aos coelhos. Ele sentiu-se atacado nessas relações. Ele sentiu que não podia confiar no amor. Então, eles os dois já vão caminhar juntos, eles os dois já vão fazer coisas juntos. Mas ele, há um lado dele que ele vai se esforçar para não ser este coelho, mas há um lado dele que ainda não acredita totalmente no amor. Ele vai a dar uma hipótese genuína ao amor de lhe mostrar que ele está enganado. Ele vai dar essa hipótese. Mas há um lado dele que ainda não acredita totalmente nisto, ainda não confia como é que eu ia dizer, de coração aberto no amor, e isto tem muito a ver com o passado dele e não tem nada, mas nada a ver com ela. Ela talvez tenha uma atitude na vida ou uma energia que espalha na direção dele a sombra dele. E ela faz com que estas coisas mal resolvidas do passado venham à superfície nele. E ele, durante um bocadinho, eu acho que ele associa isso a ela. Mas depois, quando ele se distancia dela, ele percebe que essas coisas não têm nada a ver com ela, têm a ver com ele só. E do passado dele. Ela apenas agarra no espelho e mostra. É isto que ela faz. Impressionante. E, meus amigos, isto é sempre sinal de que as duas pessoas têm conexão de alma muito forte. Em especial se são almas gêmeas, a nossa alma gêmea tem a capacidade de mostrar-nos com toda a frieza a nossa sombra. Tudo o que está mal resolvido em nós, quando nós estamos com a nossa alma gêmea presencialmente ou à distância, mas conectamos com essa pessoa verdadeiramente, tudo o que está mal resolvido em nós vem ao de cima para se resolver. É uma das funções da nossa alma gêmea. Porque as pessoas pensam que relacionamentos de alma gêmea são coisas fofas e queridas e amorosas.
tem muito a ver com cura e expansão. Muito mais a ver com cura e expansão do que com coisinhas fofas e amorosas. A parte fofa e amorosa só vem quando as duas pessoas enfrentam as sombras delas, através do espelho e do reflexo que uma faz na outra. Quando elas conseguem enfrentar as sombras dentro delas e deixar vir ao de cima as coisas mal resolvidas do passado para curar, a seguir vêm as coisas fofas. A seguir vêm as coisas fofas. Mas há esta barreira que tem que ser ultrapassada. E eu vejo que estas duas pessoas vão dar uma hipótese a elas próprias de viver nesse novo estágio, de ultrapassar a barreira do espelho, das coisas mal resolvidas. Portanto, a barreira do espelho da sombra, quando as almas gêmeas conseguem enfrentar isso e ultrapassar essa barreira, elas vivem na parte fofa e amorosa da questão. E eles vão dar uma hipótese de ultrapassar essa barreira, vão dar a eles próprios e à relação uma hipótese de ultrapassar esta barreira, até porque vocês veem que ela está a passar o espelho, mostrando passar a barreira, e esta carta também mostra passar uma fase, não é? Eles vão dar uma hipótese a esta relação de ultrapassarem aquela barreira, mas ele ainda vai ter aqui algumas coalhices para resolver, está bem? E eu não me admirava que este homem, ainda no futuro, com ele já a tentarem ultrapassar esta parte, para um novo nível na relação, eu não me admirava que ele de vez em quando recolhesse outra vez a cabeça e as patas dentro da carapaça de tartaruga, para ganhar distanciamento dela e da relação e conseguir curar as coisas mal resolvidas que fazem com que ele tenha uma atitude de coelho. Porque eu acho, isto parece-me ser o estilo deste homem. Isto parece-me ser o estilo deste homem, ele precisar deste distanciamento de vez em quando. Portanto, é normal que ele ainda faça, não um distanciamento tão profundo como o que conta nesta história, nem tão longo, mas é normal que esta pessoa de vez em quando se recolha dentro dela própria um bocadinho. Porque é assim que ela resolve a vida dela, é assim que ela resolve traumas antigos, é assim que ela se torna melhor pessoa. Portanto, é bom, porque esta pessoa faz isto para poder se elevar e continuar a relacionar-se com esta pessoa com quem tem uma forte conexão de alma, provavelmente alma gêmea. E eu tenho que dizer isto, porque eu senti que tinha. Isto ainda acontece mais se este homem, que nós estamos a falar, for do signo Virgem, ou se tiver Virgem como dominante no mapa astral, porque o ermita está relacionado com o signo de Virgem. Tá bem? Portanto, se este homem que nós contamos na história tiver muito Virgem no mapa dele, de uma forma muito dominante, é provável que ele ao longo da vida toda dele se recolha de vez em quando um bocadinho dentro dele próprio para ser o ermita e para encontrar as respostas dentro dele. É o estilo deste homem. Vamos ver o que é que vem aqui mais. Tenho aqui a carta. Patience. Isto é a mensagem para quem? Para a mulher. É preciso paciência nesta história. Pois é. Esta mulher tem que ter paciência com a história deles, com a evolução desta relação, com estas fases deste homem que ele vai para dentro, com a própria evolução dela. Ela também tem que ter paciência. Ele próprio também precisa de ter paciência com ele, porque ele fica um bocado ansioso quando vai para estas fases de ermita. Ele às vezes fica ansioso que quando ele saia desta fase, a outra pessoa já não queira estar com ele. Ele está sempre a sentir-se mal por ser assim, mas ele não tem que se sentir mal por ser assim, porque ele é assim. E a pessoa certa para ele vai gostar dele assim. Mas ele tem sempre mal de sair destas fases de ermita e quando encontrar a pessoa que ele gosta, a pessoa já não o quer. Ele vive muito esta dualidade dentro dele, como se isso fosse um defeito que ele tem, o precisar de recolhimento. Não é? E eu acho que com o tempo e com a situação mais esclarecida para ele, e ele começando a conhecer e estar mais tempo com esta mulher, eu sinto que ele não vai se recolher de uma forma tão dramática e tão drástica como ele fez agora nestas fases iniciais. Ou nesta fase, nesta história, né? Como ele fez nesta história. Estas fases foram mais longas e mais dramáticas porque ele está inseguro em abrir os sentimentos para ela. Mas a partir do momento em que ele começar a desenvolver um relacionamento com ela, onde ele começa a expor isso,
ele vai se recolher na mesma porque é o estilo dele, mas eu acho que ele não vai precisar de se recolher este tempo todo e desta forma tão que entra tanto em conflito, né, com a situação, é o que eu vejo. Portanto é preciso paciência da parte dele e da parte dela, os dois. E se vocês virem, está aqui o relógio no meio, na barriga desta anja, está um relógio, e aqui também está um relógio, e eu tinha dito logo que esta relação era uma coisa que demorava tempo, por causa da tartaruga, lembram-se? E estes dois relógios também estão aqui para me dizer que tudo tem um momento, e este homem recolheu-se, mas no momento certo ele vai sair da toca, tá? Vai sair da toca e vai arriscar à séria, que isto não é um risco qualquer, é um arriscar à séria. E se este homem ainda não arriscou à séria, e se este homem está a ver este vídeo, esta carta está aqui a dizer-me que a única forma dele recuperar o tempo perdido, porque nós temos dois relógios nesta leitura, a única forma dele recuperar o tempo perdido com esta mulher é ele arriscar a sério, mesmo com algumas coisas ainda mal resolvidas do passado, ele tem que arriscar a sério para reconquistá-la. Portanto, se você é este homem e ainda não deu o salto de fé, este é o seu conselho. Tem que arriscar a sério desta vez e começar a estar com ela como deve ser. Porque ela já não vai querer mais estas conversas fiadas. Está bem? Por muito que seja uma conversa melhor do que a anterior, é uma conversa na mesma. Ela quer ação, não quer cá conversinha. Está bem? Eu adorei esta leitura, foi super divertida. Eu espero que vocês também tenham gostado, tá? Que tenha ajudado de alguma forma a entender alguns processos e que vos tenha divertido também. E nós vamos seguir para a leitura estendida com mais 6 cartas. Vamos ver a continuação disto. O que é que está a ser manifestado depois deste louco. E eu vou tirar também uma carta do oráculo na leitura estendida. Se vocês quiserem adquirir o acesso a essa extensão, o link vai estar no descritivo deste vídeo. Obrigada mais uma vez. Eu gostei muito deste bocadinho. Obrigada e até breve. Tchau, tchau.